Olá, aqui é a Adriana Lombardo, é um prazer ter você aqui no meu canal, Adriana Lombardo Coach. Talvez você já tenha ouvido falar da JHSF, empresa brasileira que atua no mercado de luxo brasileiro e internacional de forma bastante diversificada. A JHSF tem uma história interessante. Tudo começou com a família Auriemmo, que estava inserida na indústria de autopeças. Porém, em 1961, as linhas de negócio da família Auriemmo começaram a aumentar. Nesse ano, o filho, Caio, criou a Delboni Auriemmo, que se tornou depois num dos grandes laboratórios de diagnósticos do Brasil. Em 1972, eles ainda criaram uma terceira linha de negócio, a JHS Construção e Planejamento, com a parceria entre os irmãos Fábio e José Auriemmo e entre outros dois sócios. Por muito tempo, a JHS cresceu construindo agências bancárias, em um período em que várias agências estavam sendo construídas pelo Brasil. A JHS também inaugurou muitas franquias do McDonald's, as quais começaram a crescer no Brasil durante os anos 80. Após esse grande crescimento da JHS, houve uma ruptura em 1990. A empresa foi dividida em duas partes. Uma era JHSJ, gerida pelo José Auriemmo, e a outra era a JHSF, administrada pelo Fábio Auriemmo. Até esse ponto, a JHSF tinha uma única linha de negócio, a linha de construção e incorporação. Só que em 1999, a gestão começou a conversar sobre possíveis formas de expansão da empresa. Em 2001, a JHSF se inseriu no segmento de shopping centers. Essa inserção foi um marco, porque foi a inauguração do Shopping Metrô Santa Cruz, que foi o primeiro shopping integrado ao metrô. Depois disso, a JHSF entrou numa terceira linha de negócio, hotéis. Em 2007, a JHSF adquiriu participação majoritária no Hotel Fasano, em São Paulo. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de jantar no Fasano, mas você provavelmente já ouviu falar que o local é luxuoso e de alta gastronomia. Com a aquisição da JHSF, eles também inauguraram um hotel com uma localização bem estratégica, o Hotel Fasano Boa Vista, menos de 1 hora da Grande São Paulo, na Fazenda Boa Vista. Muita gente passou a ir até a fazenda para passar algum tempo no hotel ou almoçar nesse restaurante extremamente renomado. E essa ideia foi extremamente inteligente, pois consolidou a JHSF no mercado de luxo e permitiu também a entrada no segmento de restaurantes através dos hotéis Fasano. E foi aí que a expansão da JHSF ficou um pouco mais acelerada. Eles inauguraram vários shoppings, como por exemplo, o Shopping Cidade Jardim, um grande shopping de luxo em São Paulo. E em 2012, após o grande sucesso no mercado de luxo nacional, a JHSF ainda abriu o Fasano Fifth Avenue, hotel exclusivo para pessoas que pagam uma mensalidade pelo direito ao uso do espaço todo mês, para estadas de aproximadamente 1 mês na região mais nobre de Nova York. E algo interessante de se mencionar também é que eles não estavam só inaugurando hotéis, mas eles também compraram a marca Fasano por 53 milhões de reais. No entanto, foi em 2014 que a JHSF teve uma expansão ainda mais ousada, entrando numa linha de negócio. Eles resolveram montar um aeroporto de aviação executiva, o Aeroporto Executivo Catarina. Inclusive, esse aeroporto foi recentemente autorizado para aviação executiva internacional e vai operar voos para Londres, Nova York e Paris. Esse aeroporto tornou-se uma grande fonte de renda da JHSF por possuir hangares que abrigam aeronaves dedicadas à aviação executiva, ganhando assim uma renda mensal proveniente do aluguel dos hangares. E algo como um posto de gasolina para abastecimento das aeronaves e, claro, uma taxa de utilização da pista para decolagem e aterrissagem. Então, quando você olhar para a JHSF, você tem que olhar para essas 4 linhas de negócio. Tem o setor de shopping centers com o Cidade Jardim, o Bela Vista, o Ponta Negra e o Catarina Fashion Outlet.
Depois a gente tem o setor de hotéis e restaurantes. A JHSF tem 9 hotéis, sendo 7 deles no Brasil, um em Punta del Este, no Uruguai, e o Fasano Fifth Avenue, em Nova York. Nesses hotéis todos, a JHSF conta com 23 restaurantes também. A terceira linha de negócio é a de incorporações, que é a mais focada em pegar projeto, pôr em prática e depois vender. E você ainda tem a quarta linha de negócio, que é a dos aeroportos. Então, eles construíram um aeroporto focado em aviação executiva, que é o Aeroporto Executivo Catarina. Bom, agora isso explicado, né? Te faço a primeira pergunta. O que levou a JHSF a ter o sucesso internacional que ela tem hoje? Para entender bem, precisamos analisar alguns pontos. Algo que fez muita diferença foram os pilares culturais da empresa, baseados em oferecer extrema qualidade aos clientes e excelência. De acordo com o Thiago Alonso, CEO da JHSF, isso é feito para que o cliente se surpreenda e volte a utilizar os serviços. Olha, todo mundo quer vir conhecer o aeroporto. Então a sensação é que vai todo mundo adorar, vai achar que está numa galeria de arte, porque é único, não tem outro. Outro fator é o benchmarking. A JHSF procura entender como outras empresas estão atuando no mercado, buscando vencer na competitividade. Esse fator foi muito importante para a expansão internacional. O Fasano Fifth Avenue, em Nova York, por exemplo, veio de algo que já existia, que eram os hotéis com clube para membros focados no público de alta renda. Um fator importante também é o conhecimento da cultura do público, o entendimento do comportamento do consumidor. A JHSF trabalha com mercado de luxo, com público de alta renda. E algo que a gente pode ver é que a JHSF está sempre pensando nisso. Os shoppings, por exemplo, têm várias lojas de mercado de luxo. Os hotéis têm uma infraestrutura impressionante. O aeroporto tem uma arquitetura impecável que chama muita atenção. E a incorporadora está sempre negociando projetos milionários, chegando acima até de 20 milhões de reais. Projetos com muita inovação e elegância. E o fato de a JHSF conseguir agradar muito bem o público de alta renda em todas as linhas de negócio, auxilia a conseguir manter o lucro estável ou até maior em períodos difíceis da economia. Isso porque o público de alta renda costuma sofrer um pouco menos com as crises. Então, ainda que a JHSF seja dependente do ciclo econômico, porque ela trabalha muito com incorporação, aviação, hotelaria e shopping centers, ter esse público fiel ajuda a JHSF a passar por momentos não tão bons. Isso também ajuda a JHSF a manter seus bons funcionários, porque se ela fosse mais afetada pelos ciclos econômicos, ela acabaria tendo que demitir seus talentos. Você já conhecia a JHSF ou alguns de seus empreendimentos? Mesmo conhecendo alguns de seus empreendimentos, vocês sabiam que eles eram da JHSF? Conhecia essa história toda que eu contei aqui? Você entende agora por que saber sobre cultura é tão importante para alavancar os negócios? Bom, foi um prazer estar com você aqui mais uma vez, falando sobre empresas, sobre cultura, sobre negócios, sobre internacionalização de negócios e quanto cultura está inserido nesse universo. Então, continue assistindo os vídeos, dá uma olhada nos vídeos que já foram publicados, visite, compartilhe, se inscreva e é um prazer ter você aqui no meu canal. Espero você nos próximos vídeos. Aquele abraço!